Você já se perguntou se comer carne de porco é pecado? Será que a Bíblia condena essa prática? Hoje vamos desvendar um dos temas mais polêmicos da alimentação e fé cristã. Prepare-se para uma reflexão que pode mudar a sua perspectiva sobre o que você coloca no prato. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique conosco até o final. A história começa lá no Antigo Testamento, em Levítico 11. Deus dá uma série de leis alimentares ao povo de Israel. Ele fala com Moisés e Arão sobre o que os israelitas podiam ou não comer. E adivinha, o porco está na lista dos animais impuros. No verso 7 está bem claro, e o porco, ainda que tenha uma fendida e um casco dividido, não rumina, esses vos serás imundo. Para o povo de Israel, essa proibição não era apenas sobre saúde, era um símbolo de pureza e obediência. Mas por que Deus deu essa lei? Aqui está o mistério. Essas regras alimentares não eram apenas para o bem-estar físico, mas também um sinal de separação. Deus queria que seu povo fosse diferente das nações ao redor, e isso incluía até o que eles comiam. Agora pode estar se perguntando, mas e hoje, no tempo da graça? Isso ainda vale? Essa é uma excelente pergunta. Quando Jesus veio, ele trouxe uma nova perspectiva em Marcos 7,15. Jesus dá uma declaração que choca os religiosos da época. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Ou seja, o que realmente importa para Deus não é o que comemos, mas o que está no nosso coração. E essa ideia é reforçada em Atos 10, quando Pedro tem uma visão de um lençol descendo do céu, cheio de animais, incluindo os impuros. Deus diz a Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro hesita, lembrando-se das antigas leis, mas Deus responde: o que Deus purificou, não consideres impuro. Aqui vemos uma mudança significativa. Deus está mostrando que as mensagens de salvação seria para todos, judeus e gentios, e que as antigas barreiras alimentares não eram mais necessárias. O apóstolo Paulo também entra nessa discussão. Em Romanos 14,17, ele afirma: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Para Paulo, o foco não deveria estar nas regras alimentares, mas na vida espiritual. Ele reforça que se algo não te traz culpa ou afasta você de Deus, então em Cristo você tem liberdade. Então voltamos à pergunta inicial: comer carne de porco é pecado? A resposta não é simples. Sim ou não, sob a perspectiva da nova aliança. Não há condenação para quem come carne de porco. Mas lembre-se, a questão central sempre será o seu coração e a sua motivação. Se você decide não comer por razões pessoais, de saúde ou de fé, isso é respeitável. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira pureza vem do que está dentro de nós, não do que entra pela boca. A questão sobre comer carne de porco é uma daquelas que sempre gera debate entre cristãos e judeus. Isso porque a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, menciona práticas alimentares que parecem conflitar entre si. Vamos mergulhar nos detalhes e compreender como esses textos foram interpretados ao longo do tempo. No Antigo Testamento, especificamente no livro de Levítico, encontramos as leis dietéticas que Deus entregou ao povo de Israel. Essas leis faziam parte de um conjunto maior de regras que tinham o propósito de santificar o povo de Israel, distinguindo-o das nações pagãs vizinhas. E o porco, ainda que tenha o casco fendido e o casco dividido, não rumina. Este vos serás imundo, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Levíticos 11, 7 e 8. Essas leis eram claras. O porco estava na lista dos animais considerados impuros. Ele tinha uma característica mista: casco fendido, mas não ruminante, o que, de acordo com a lei, o tornava ainda inadequado para consumo. Além disso, não apenas a carne era proibida, mas até tocar em um porco morto era considerado uma violação. Essas restrições alimentares não eram apenas por razões de higiene, como muitos sugerem. Para o povo de Israel,
Essas leis tinham um significado espiritual profundo. O conceito de pureza na lei de Moisés não se referia apenas a questões físicas, mas à santidade. Através dessas restrições, Deus ensina ao seu povo o valor da obediência e da separação das práticas pagãs. Essas leis, incluindo a proibição de comer carne de porco, serviam para destacar Israel como uma nação santa, dedicada exclusivamente ao Senhor. A distinção entre o puro e o impuro era central para a identidade do povo de Deus. O cumprimento dessas leis era uma forma de expressar lealdade a Deus e afastar-se dos costumes idólatras dos povos ao redor. Por exemplo, na cultura dos povos vizinhos, o consumo de carne de porco estava associado a rituais pagãos. Portanto, ao proibir a carne de porco, Deus estava protegendo o seu povo de serem contaminados por práticas religiosas erradas. Com a vinda de Jesus, muitas práticas e leis do Antigo Testamento foram reinterpretadas à luz da Nova Aliança. Isso inclui a questão das restrições alimentares. No Novo Testamento, vemos que Jesus e seus apóstolos introduziram uma nova compreensão sobre o que é puro e impuro. Marcos 7, 18 e 19, e ele lhes disse: também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora? Assim ele declarou puros todos os alimentos. Aqui Jesus traz uma revolução no entendimento das leis alimentares. Ele explica que a verdadeira impureza não vem do que entra no corpo, mas sim do que sai do coração do homem. Pensamentos ruins, maldade, inveja, etc. Jesus estava apontando que a pureza espiritual não está ligada às práticas alimentares, mas ao estado interior do coração. Esse ensinamento de Jesus representou um afastamento claro das antigas leis dietéticas, indicando que, sob a nova aliança, essas leis não eram mais obrigatórias para os seguidores de Cristo. Atos 10, a visão de Pedro. Outro ponto crucial da Bíblia que fala sobre essa mudança ocorre em Atos, quando o apóstolo Pedro tem uma visão que o desafia a repensar as leis alimentares. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes da terra, e feras, e répteis, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Aqui Pedro tem uma visão onde Deus mostra a ele diversos tipos de animais que eram considerados impuros pela lei judaica, incluindo possivelmente o porco. Quando Deus diz a Pedro para matar e comer, Pedro reluta, apegando-se às antigas leis. Mas Deus o corrige, dizendo que ele não deve chamar de impuro o que Deus purificou. Isso representa uma mudança dramática no pensamento religioso. Agora, através de Cristo, essas antigas divisões entre puro e impuro são removidas. Essa visão não trata apenas de alimentos, mas simboliza a abertura do Evangelho a todos os povos, gentios e judeus, a separação entre puro e impuro, que antes servia para distinguir Israel das outras nações, agora é abolida em Cristo, pois ele veio para reconciliar todas as pessoas com Deus. O apóstolo Paulo também aborda esse tema em várias de suas cartas, enfatizando que a questão da comida não deve ser motivo de divisão entre cristãos, porque um que crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Romanos 14, 2, 3. Paulo reforça a ideia de que a comida por si só não afeta a nossa relação com Deus. Ele orienta os cristãos a não julgarem uns aos outros com base no que escolhem comer ou não comer. Para Paulo, a fé e a liberdade em Cristo são mais importantes do que seguir regras alimentares. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer
quer comas, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui Paulo resume bem: o que importa é que nossas ações, incluindo o que comemos ou deixamos de comer, sejam feitas para glorificar a Deus. Sob a antiga aliança, comer carne de porco era considerado impuro e proibido por Deus. No entanto, com a vinda de Jesus e o estabelecimento da nova aliança, essas leis alimentares perderam seu significado original. A Bíblia deixa claro que hoje comer ou não comer carne de porco não afeta a nossa relação com Deus. A verdadeira pureza é espiritual e não está ligada ao que colocamos no nosso prato, mas ao que carregamos em nosso coração. A grande lição que tiramos de tudo isso é que a fé em Cristo nos dá liberdade, e essa liberdade deve ser vivida com responsabilidade e amor ao próximo. A história da proibição de comer carne de porco na Bíblia e sua subsequente liberação no Novo Testamento carrega uma profunda lição para os dias de hoje. Ela representa algo muito maior do que uma simples regra alimentar. Ela nos fala sobre transformações espirituais, liberdade em Cristo, e como devemos interpretar e viver os princípios de Deus no contexto moderno. No Antigo Testamento, a proibição de certos alimentos, incluindo a carne de porco, era um símbolo da separação de Israel, das nações ao seu redor. O povo de Deus deveria ser santo e diferente. Hoje, essa ideia de separação ainda faz sentido, mas em um nível mais profundo e espiritual. Nos dias de hoje, Deus continua nos chamando para sermos separados, mas não por meio de leis alimentares. A santidade agora está ligada à nossa conduta, nossas atitudes e ao modo como vivemos em meio ao mundo cada vez mais secularizado. Assim como Deus usou as restrições alimentares para ensinar obediência e pureza, Ele hoje espera que seus seguidores vivam de maneira que reflitam seu caráter, sendo luz em meio à escuridão. Em outras palavras, a mensagem que permanece é a de que os cristãos devem ser reconhecidos, não pelo que comem ou deixam de comer, mas pela diferença que fazem em suas ações, ética e moral, sendo um reflexo do amor de Cristo. A liberação de comer carne de porco do Novo Testamento representa um dos maiores princípios do cristianismo moderno, a liberdade em Cristo. No tempo de Jesus, as regras religiosas estavam se tornando um fardo pesado para as pessoas. O sistema de leis, incluindo as alimentares, havia se transformado em uma espécie de medida de espiritualidade. Muitos acreditavam que seguir essas leis era o que os tornava aceitos por Deus. Nos dias de hoje, vemos que muitos ainda vivem presos a tradições, rituais ou dogmas que colocam a forma acima do conteúdo, esquecendo-se de que Cristo nos chamou para a liberdade. Em Gálatas 5:1, Paulo diz: "Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão." Ou seja, Jesus veio para nos libertar do legalismo e das imposições humanas. Isso significa que a fé cristã é muito mais do que seguir regras, é viver um relacionamento genuíno com Deus. No entanto, essa liberdade não deve ser mal interpretada. Não significa viver de qualquer maneira, mas sim entender que Deus nos dá discernimento e autonomia para tomar decisões que glorifiquem seu nome. Outro aspecto importante da história da carne de porco na Bíblia é a questão da unidade entre os cristãos. No Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, vemos uma preocupação em não permitir que disputas sobre o que comer ou não comer causem divisão no corpo de Cristo. Hoje, isso é extremamente relevante, pois ainda existem questões que geram desentendimento e divisões entre os cristãos. Romanos 14 nos ensina que devemos ser cuidadosos com as liberdades que exercemos, para não ferir a consciência de irmãos mais fracos na fé. Isso significa que a história sobre comer carne de porco nos ensina sobre a importância de respeitarmos as convicções uns dos outros e de promovermos a unidade no amor, ao invés de nos apegarmos às regras externas. Essa mensagem é poderosa nos dias de hoje, quando vemos tantas divisões dentro do próprio cristianismo, discussões sobre o que é permitido ou não, o que é certo ou errado, muitas vezes deixam de lado o maior mandamento de Jesus, amar a Deus e ao próximo.
A lição aqui é clara. Não devemos permitir que debates sobre questões secundárias ou práticas religiosas sejam mais importantes do que o amor e a comunhão. No Antigo Testamento, a proibição de alimentos impuros simbolizava a pureza física. No entanto, Jesus, ao declarar: "O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração", trouxe uma nova compreensão à pureza verdadeira. É interior, espiritual e não extrema. Nos dias de hoje, essa mensagem continua sendo extremamente relevante. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza a aparência e as ações externas, enquanto a pureza do coração e as intenções são negligenciadas. As pessoas tendem a julgar com base no que podem ver, mas Deus olha para o coração. Esse ensinamento é um chamado para que no mundo moderno, nós como cristãos, cuidemos mais do nosso interior, dos nossos pensamentos, desejos e atitudes, do que das aparências. Não importa o que comemos, vestimos ou praticamos. Externamente, se o nosso coração não estiver alinhado com os princípios de amor, justiça e humildade de Deus. A visão de Pedro em Atos 10 foi mais do que uma permissão para comer alimentos antes proibidos. Foi uma revelação de que o Evangelho era para todos, independentemente de raça, cultura ou nacionalidade. A quebra da barreira alimentar simbolizou a quebra de preconceitos e divisões sociais. Nos dias atuais, essa lição é crucial. Vivemos em um mundo globalizado, com uma diversidade enorme de culturas, etnias e crenças. Muitas vezes, essas diferenças criam divisões e preconceitos dentro da própria igreja, mas a mensagem de Atos 10 nos lembra que em Cristo essas barreiras são derrubadas. Todos são aceitos por Deus, não importando sua origem ou práticas culturais. Isso nos desafia a olhar para além das nossas tradições e julgamentos culturais e abraçar a diversidade que Deus criou, compreendendo que o amor de Cristo é inclusivo para todos. Por fim, a história da carne de porco na Bíblia nos ensina sobre o valor da obediência e da fé. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi chamado a obedecer, mesmo que nem sempre entendesse o porquê das leis. A obediência era uma forma de mostrar confiança e dependência de Deus. Hoje, embora as leis dietéticas não sejam mais obrigatórias para os cristãos, o princípio de obediência continua. Somos chamados a obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus propósitos. Isso é um ato de fé, e assim como Israel foi abençoado por sua obediência, também somos abençoados quando seguimos os caminhos de Deus, confiando que seus planos são sempre os melhores para nós. A história bíblica sobre comer carne de porco, tanto na antiga proibição quanto na nova permissão, vai muito além de uma simples questão de dieta. Ela fala sobre santidade, liberdade, unidade, pureza interior e a inclusão de todos no plano de Deus. Nos dias de hoje, esses princípios continuam a ser uma bússola para a vida cristã, nos ensinando a viver uma fé autêntica, centrada no amor, na obediência a Deus e no respeito ao próximo. Portanto, essa história nos lembra que o que importa para Deus não é o que entra pela nossa boca, mas o que sai do nosso coração. O chamado é para uma vida de santidade e liberdade, onde nossa fé é expressa no amor e no respeito para todos. A análise das Escrituras sobre a questão de comer carne de porco revela uma jornada espiritual de transformação que vai muito além das leis alimentares. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu leis dietéticas, incluindo a proibição de consumir carne de porco, como uma forma de separar o povo de Israel das práticas pagãs ao redor e enfatizar a santidade. Essas leis eram um reflexo da necessidade de pureza e obediência, criando uma identidade única para o povo escolhido de Deus. O porco considerado impuro era um símbolo dessa distinção. Contudo, com a vinda de Cristo e a inauguração da nova aliança, a ênfase nas regras externas foi substituída pela importância do coração e da transformação interior. Jesus, ao declarar que nada do que entra no homem pode contaminá-lo, revelou que a verdadeira pureza não está no que comemos ou nas práticas externas, mas sim no estado do nosso coração e em nossas atitudes.
A visão de Pedro em Atos 10 e os ensinamentos do apóstolo Paulo reforçam a ideia de que, em Cristo, há liberdade. Aquelas antigas distinções entre puro e impuro foram abolidas e o foco passa a ser a fé, o amor e a comunhão entre os seguidores de Cristo. As leis alimentares que um dia separavam os judeus dos gentios agora são vistas como obsoletas na nova aliança, onde todos são chamados à salvação, independentemente de suas práticas culturais ou alimentares. Nos dias de hoje, essa história nos lembra de alguns princípios fundamentais. O que realmente importa para Deus não é o que comemos, mas sim a pureza de nosso coração, nossas intenções e o modo como tratamos o próximo. Não estamos mais presos às leis antigas, mas somos chamados a viver em liberdade. No entanto, essa liberdade vem com a responsabilidade de edificar a fé dos outros, respeitando as diferentes convicções dentro do corpo de Cristo. Não devemos permitir que questões secundárias, como práticas alimentares, causem divisões entre os cristãos. O foco deve ser a unidade em torno da fé em Cristo e o amor ao próximo, que é o maior mandamento. A questão de comer carne de porco, que no passado tinha um grande significado espiritual, hoje não é mais relevante no contexto da nova aliança. O que permanece é o chamado para vivermos em santidade, liberdade e amor, refletindo o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Comer carne de porco ou qualquer outro alimento não nos afasta de Deus. O que realmente importa é o nosso coração e a nossa fé viva, que devemos expressar em ações de amor e obediência. Agora, eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Será que vale a pena seguir as antigas tradições ou a liberdade em Cristo é suficiente? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais reflexões sobre temas polêmicos da fé. Deus te abençoe e até a próxima!